Antes da gente começar o assunto, só para você já entrar no clima do tema de hoje, pausa o vídeo e tenta fazer uma lista de 10 personagens femininas de 10 obras diferentes que são fortes e nunca tiveram roupas ou cenas sexualizadas ou algo do tipo. E depois faça a mesma coisa com 10 personagens homens. A sexualização e a objetificação da mulher na arte é um assunto que está em alta nos dias de hoje, principalmente porque mulheres, de fato, têm assistido mais filmes, têm jogado mais videogame, têm lido mais HQs. Resumindo, mulheres têm consumido e participado mais da cultura pop. E essa maneira de retratar personagens femininas é algo que parece incomodar muito. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, como vocês já sabem, iremos falar um pouco sobre objetificação e sexualização das mulheres na arte. E meu intuito com esse vídeo é mostrar como os dois lados da história estão errados, mas talvez também certos ao mesmo tempo. É um assunto muito complexo e vários pontos precisam ser observados antes de chegarmos numa conclusão. Então, como sempre, bora começar do início. Princesa Leia começa nos filmes de Star Wars justamente como uma princesa que precisa ser resgatada, mas logo passa a ser comandante de um exército rebelde. Mais alguns filmes à frente, ela é reduzida a uma escrava extremamente sexualizada, imagem essa que perdura até os dias de hoje, dando à personagem um título de símbolo sexual, mesmo com todos seus outros feitos. Ela é lembrada por isso. Lara Croft, uma experiente exploradora que, além de dar conta de buscar artefatos milenares em tumbas remotas, também luta contra monstros e facções criminosas. E claro que seus peitos enormes, claramente idealizados na personagem só para agradar marmanjos, não atrapalham ela a escalar ou fazer acrobacias por aí. Eu dei esses dois exemplos bem práticos para a gente entender do que as mulheres reclamam. Essas personagens femininas sempre são reduzidas de alguma forma. Nas minhas pesquisas para esse vídeo, eu percebi que existem 3 formas que são as mais comuns. Essas personagens podem ser violentadas, sexualizadas ou indefesas. Por mais que esteja tudo dentro do mesmo assunto e esses elementos possam se misturar, a gente precisa analisar eles de formas diferentes. Então vamos fazer isso agora. Logo de cara, talvez temos o ponto mais complexo entre os 3. E minha opinião aqui é bem controversa. Para facilitar as coisas, vamos pegar outro exemplo prático. Em 2015, a DC Comics tinha planos de publicar uma capa alternativa para HQ da Batgirl. A capa teria essa imagem aqui, feita pelo desenhista brasileiro inclusive, Rafael Albuquerque. Essa capa comemoraria os 75 anos de existência do personagem Coringa e também seria uma clara referência à HQ mais famosa de todas do personagem, A Piada Mortal. HQ onde o Coringa, entre outras atrocidades, dá um tiro na Batgirl, deixando ela paraplégica. Isso faz parte de verdade da história cânone da Batgirl, mas várias pessoas na internet afora, principalmente grupos feministas, começaram a dizer que a capa sugeria e incentivava violência contra a mulher. Foi assim que começou uma verdadeira guerra nas redes sociais de pessoas defendendo e atacando essa capa, que no final das contas acabou sendo censurada mesmo e não foi publicada. A DC Comics também se pronunciou dizendo que ameaças de violência e abusos são errados e não têm lugar nos quadrinhos ou na sociedade. Mas espera aí. Essa não é uma HQ de heróis que enfrentam vilões, e o que vilões fazem não é justamente violência, abusos e crimes? Você dizer que uma HQ não tem espaço para esse tipo de coisa nem faz sentido. E se personagens femininas não podem sofrer as consequências de serem policiais, lutadoras, heroínas, a coisa fica ainda mais sem sentido. Então, na minha opinião, o que aconteceu com essa capa
foi uma censura sem nexo. É a mesma coisa que colocar uma personagem feminina num jogo de luta e dizer que ela não pode apanhar, assim como todos os outros personagens, porque isso incentiva a violência contra a mulher. Violência é algo que faz parte de temáticas de luta, policiais, heróis e vilões. Todo mundo toma porrada e tiro. Se você não quer que personagens mulheres sofram de alguma forma, então é melhor excluí-las dessas temáticas. A verdadeira violência contra personagens femininas, seja física ou psicológica, muitas vezes acontece de forma velada. Quando fazem uma garota se apaixonar por um cara idiota que trata ela mal, filmes onde opiniões femininas são completamente descartadas ou até inexistentes no âmbito familiar ou no trabalho, um anime onde um cara fica pegando nos peitos de uma garota por motivo nenhum e ela está ok com isso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso tudo é ridículo e são coisas muito erradas que muitas vezes passam desapercebidas por quem está assistindo. Espero que tenha ficado claro que nada é preto e branco e nós sempre precisamos olhar com cautela antes de sair falando. Existe o tipo de violência cabível dentro de um enredo e outro não. Então devemos nos perguntar: esse filme está fazendo apologia ou criticando alguma coisa? Esse personagem babaca tá aí para enaltecer ou condenar algum estereótipo? Isso faz sentido dentro do enredo ou isso aconteceu só para agradar pessoas sem noção? Bem, aqui nós temos o ponto com mais exemplos práticos, porque só de bater o olho em uma personagem, você sabe que ela está sendo sexualizada, tanto por causa da roupa, quanto por causa das proporções do corpo. Essa aqui é a Emma Frost, personagem dos quadrinhos de X-Men, uma poderosa telepata que pode transformar o corpo em diamante. Agora, por que ela usa uma roupa que uma atriz pornô literalmente poderia usar num filme adulto? Não me perguntem, eu não sei explicar. Exemplos aqui não faltam: guerreiras que vão pra guerra de biquíni, vampiras que usam maiô, ninjas de roupa colante e a lista segue. Muitas garotas consideram isso como uma afronta à inteligência, e é verdade. Eu também acho muito sem sentido. Porém, o primeiro argumento que virá na cabeça de muita gente é: personagens masculinos também são sexualizados. E também é uma verdade. Eu também poderia listar aqui muitos personagens masculinos que se vestem inapropriadamente para as situações onde estão se metendo e são bem musculosos, etc. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: mulheres acham esses personagens bonitos? E bingo! Temos aqui o X da questão: o público-alvo. No anime Sailor Moon, que sinceramente eu nunca assisti, existe um personagem chamado Tushido Mask. Ele é alto, parece ter um corpo atlético, tem um tom misterioso e romântico ao mesmo tempo. Acho que eu nem preciso dizer que Sailor Moon tem o público feminino como alvo. Tushido Mask é idealizado para garotas e elas costumam adorar mesmo ele. Mas tem algumas garotas que acham ele afeminado ou dizem que falta masculinidade nele. Agora vamos para Street Fighter V, que sempre foi um jogo muito criticado por ter personagens sexualizados. Homens de cueca, mulheres de maiô, homens com peitoral de fora, mulheres com pernas de fora. Tem gente que adora isso, tem gente que não suporta nem olhar para isso. Eu conheço, e não é nenhuma e nem duas, várias garotas que gostam sim desse tipo de sexualização, seja nas personagens femininas, seja nos masculinos. E se você discorda de mim, eu gostaria de te lembrar de um livro chamado 50 Tons de Cinza, um livro escrito por uma mulher para outras mulheres que fez muito sucesso sobre uma garota pobre que se apaixona por um cara rico, ela virgem, ele um dominador de BDSM e o cara faz o que quiser com ela. A parada é essa, o público-alvo. Eu não acho, por mais que ache certas coisas extremamente idiotas,
que elas têm de ser proibidas ou banidas. Isso é censura. Se você não tá fazendo mal pra ninguém, jogue o seu tempo fora com o que bem entender. Eu acho que tem que ter jogos, filmes, séries para todos os públicos aproveitarem. Tem que ter espaço para todo mundo. E graças aos protestos dessas vozes femininas, quem não gosta disso em Street Fighter já pode aproveitar, por exemplo, Mortal Kombat 11, que erradicou qualquer tipo de sexualização. Jogos de luta sem sexualização eram praticamente inexistentes há alguns anos atrás. Então, as garotas que não gostam de sexualização estão conquistando o seu espaço agora. Vocês entenderam como a coisa é complexa? Não é só chegar aqui e botar a culpa em alguém, falar que um ou outro tá errado. Eu, por exemplo, falando por mim agora, acho isso aqui muito tosco, cara. Por mais que eu ache sem sentido, eu até consigo engolir universos de homens com cueca por cima da calça e mulheres de pouca roupa. Universos de lutadores de rua, homens e mulheres com trajes justos ou curtos. Agora isso aqui, claramente, é uma coisa apelativa para agradar só um lado. Eu não consigo levar um troço desse a sério nunca. Isso aqui, pra mim, é um exemplo a ser seguido. É uma obra séria, que não precisa ficar apelando para decote ou cinta-liga, porque confia no enredo e na personalidade dos personagens que tem. Bom, agora uma observação e muito importante, aliás. Também não é porque uma obra tem sexo que ela é sexualizada dessa forma negativa, ainda mais em obras com público adulto. Isso pode ser abordado de uma forma bem natural e não tóxica. Sexo faz parte da vida dos personagens. Eles podem aparecer nus durante um banho ou algo do tipo. Da mesma forma que isso não descarta também a possibilidade de existirem personagens sensuais, sedutivas, se forem bem construídas. Eu acho que o problema está em quando a única coisa que a personagem tem para oferecer é o corpo. E antes de irmos para o próximo tópico, eu também não posso ir embora desse sem falar sobre padrões de beleza. Esse aqui é um assunto muito longo e não só renderia um vídeo só para ele, um vídeo só sobre esse assunto, como eu já estou preparando um. O que eu tenho que dizer aqui para completar esse tópico é que muitos grupos feministas reclamam dos padrões de beleza dessas personagens. Existem até artistas desenhando as personagens com, segundo eles, corpos mais realistas e militantes dizendo que garotas se sentem tristes ao olhar para essas personagens, querem ficar igual elas, fazem regimes absurdos que geram anorexia e blá blá blá. Eu não sei vocês, mas eu nunca fiquei triste porque eu não tenho o corpo do Ryu ou do Ken. Eu nunca fiquei triste porque não tenho o corpo de um personagem de anime ou de filme. Eu admiro o Guts pela força de vontade inabalável dele, não pelos músculos. Eu admiro o L e o Light de Death Note pela inteligência e por como eles defendem seus ideais, não porque são bonitos. E se essas garotas estão tendo esse tipo de problema extremo de autoestima vendo personagens de filmes e jogos, eu acho que elas precisam de um psicólogo. Jogar a culpa nos personagens é extremamente leviano e fútil. Talvez querer esconder uma insatisfação própria jogando a culpa em outras coisas. O ser humano tem esse péssimo hábito. O problema nunca está em nós, mas sim nos outros, nas outras coisas. Tem toda a questão de representatividade, eu sei disso e muito mais. Discutiremos tudo isso num futuro vídeo sobre padrões de beleza, ok? Agora bora pro próximo tópico. Por fim, temos o estereótipo de personagem indefesa, a princesa que precisa ser salva. Se tem uma coisa que eu não suporto é personagem fraco, inútil, aquele que não serve pra nada a não ser encher a paciência, o peso morto que só atrapalha. E nem tenho muita coisa pra comentar sobre isso aqui porque é tudo muito óbvio, é muito compreensível o porquê das mulheres reclamarem de personagens assim aparecendo repetidas e repetidas vezes incessantemente, personagens sem independência nenhuma nem pra ir na esquina. É um clichê que já está até batido.
principalmente em filmes de princesas da Disney, onde elas sempre estão à espera de um homem rico para resgatá-las, salvá-las de um castelo, nunca têm capacidade, nunca, para fazer as coisas por si mesmas. Bom, assim nós encerramos esses 3 tópicos de como personagens femininas são geralmente rebaixadas na cultura pop quando isso acontece, e creio que minhas opiniões também já tenham ficado claras. Agora eu gostaria de dar 2 bons exemplos práticos, bons exemplos mesmo, de obras que souberam aproveitar personagens femininas ou que abordaram esse tema de forma formidável. O primeiro exemplo está no contraste de personagens femininas em Mad Max Estrada da Fúria. Nesse filme, temos a Imperatriz Furiosa, ao lado dessas outras garotas, vestidas assim, dessa maneira, sexualizada, propositalmente mesmo. Se você assistiu o filme, você sabe que existe um motivo para essas garotas estarem vestidas assim. Isso é parte principal de todo o enredo. E a Furiosa está justamente lutando para salvar essas garotas disso. Personagem incrível, num filme incrível. Acho muito interessante também como no final, já que foi ela que começou aquilo tudo em busca da sua redenção, o Max dá a escolha para ela tomar, para ela decidir. Enfim, se tu não assistiu esse filme, assista, cara. E o segundo exemplo está em Berserk. Não tinha como terminar esse vídeo sem falar da Casca, não é? A única mulher em todo o bando do Falcão. Não apenas uma soldado qualquer, uma comandante respeitada ali dentro por suas habilidades. E é muito interessante como é feito o desenvolvimento da personagem naquele cenário de guerra, um cenário completamente masculino. Casca sente na pele como é ser subestimada. Tem um capítulo muito bom onde o bando do Falcão está indo para uma batalha muito importante. E nesse dia, Casca estava com muitas cólicas, o que impede ela de lutar direito. Eu fico me perguntando qual garota não se identificaria com isso. Um dia de uma prova importante, um dia de trabalho, onde as cólicas dificultaram tudo. Enfim, nesse capítulo ela acaba falhando, mas depois ela tem a oportunidade de se reencontrar com o mesmo inimigo e se prova mais uma vez, colocando ele de joelhos quando está no seu 100%. Berserk é incrível. Enfim, senhoras e senhores, existem mais toneladas e toneladas de bons e maus exemplos por aí. Dentro dos maus exemplos, temos a horrível série de Game of Thrones, que usava mulheres nuas e estupros em quase todo santo episódio como recurso mesmo para atrair público. Temos o ridículo anime chamado Nanatsu no Taizai, onde um personagem fica literalmente agarrando nos peitos de uma parceira dele por motivo nenhum e ela acha aquilo completamente normal. E por aí vai. Dentro dos bons exemplos, temos várias novas HQs da Marvel, que está se preocupando com esse público feminino que cresce cada vez mais. Temos os novos jogos como Mortal Kombat e Tomb Raider, que estão refazendo suas personagens, e a lista segue também. Mas afinal de contas, Daddy Jack, qual é a sua conclusão final então sobre isso tudo? Primeiro de tudo, nunca deve haver censura. A pessoa pode estar produzindo ou consumindo a coisa mais idiota do mundo. Se ela não está fazendo mal para ninguém, se ela não está invadindo o espaço de ninguém, o problema é dela. Nós não mandamos na vida de ninguém e ninguém manda na nossa. Segundo, vamos parar de hipocrisia. Existem garotas que gostam dessas coisas também. Inclusive, existem garotas que alimentam esse tipo de público. Vocês já devem ter visto aquelas streamers que usam decotes enormes para atrair público, por exemplo. Terceiro, devem sim também haver críticas ao mesmo tempo, assim como eu estou fazendo agora. É assim que se conquista espaço. Como vimos, cada vez mais personagens que não precisam desse tipo de apelo fútil estão surgindo e eu gosto disso. Eu acho muito tosco sexualização forçada. Se todo mundo estivesse calado, talvez essa conversão não aconteceria. E no final das contas, continua existindo público para tudo e mercado para todo mundo. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas lembre-se que aquilo que você consome diz muito
sobre você. Por fim, eu gostaria de mostrar essa foto incrível e desejar que cenas assim aconteçam cada vez mais e mais vezes. E aqui está a minha lista de 10 personagens femininas e fortes não sexualizadas. Se você também fez a sua lista de personagens femininas e masculinos, deve ter percebido que fazer a segunda é bem mais fácil, né? Pois é. Comentem aqui pra mim também as personagens que vocês gostam. Senhoras e senhores, se vocês curtiram esse vídeo e têm amigos que gostam também desse tipo de assunto, que consomem cultura pop, que gostam de trocar ideia e debater sobre as coisas, mandem esse vídeo pra eles. Manda lá no grupo de WhatsApp, manda pro teu melhor amigo ou amiga, que vocês me ajudam muito e eu caprichei muito nesse vídeo. Acho que ele merece, beleza? Gostaria de agradecer também a essas pessoas maravilhosas que me ajudam a manter o canal, principalmente a Márcia Yates, que é uma das vilãs do nosso Covil. Se quiser me ajudar também e de quebra participar lá do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Apoia-se, o link vai estar aparecendo aí na tela final, na descrição e nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo e fui!